Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa forma diferente e bem mais inteligente de encarar o planejamento da aposentadoria. Sabe aquela ideia de que tem uma fórmula única que serve para todo mundo? Pois é, ela está sendo questionada e com bons motivos. E vamos direto ao ponto. A pergunta que a gente precisa se fazer é: será que aquele plano clássico de aposentadoria com uma retirada fixa todo ano ainda faz algum sentido? A gente está falando da famosa regra dos 4%, aquela que diz que dá para sacar 4% do patrimônio anualmente. Mas será que isso funciona mesmo na vida real? Olha, para ser bem direto, essa pode ser uma simplificação bem perigosa. Por muito tempo, a gente imaginou a aposentadoria como se fosse um cruzeiro longo de uns 30 anos, sempre na mesma velocidade. Era só definir uma taxa de retirada e pronto. Mas a realidade, a gente sabe, é bem outra. A vida real mostra que a aposentadoria é, na verdade, uma jornada com fases bem diferentes, e cada uma delas tem necessidades financeiras completamente distintas. E aqui que a gente chega no centro do problema. A gente tem um único plano, tentando dar conta de três realidades de vida que não têm nada a ver uma com a outra. Essa conta simplesmente não fecha. E as consequências de tratar a aposentadoria como se fosse uma coisa só, um bloco único, nossa, elas são sérias. Ou a pessoa acaba economizando demais e perde a chance de viver experiências nos primeiros anos quando tem mais saúde e energia, ou pior ainda, corre o risco real de ficar sem dinheiro lá na frente justamente quando mais precisa de segurança. É uma aposta muito alta para se fazer, não é? Mas, afinal de contas, como é que os gastos se comportam de verdade durante a aposentadoria? A resposta está num conceito bem interessante, conhecido como a curva do sorriso. A tal curva em sorriso dos gastos é um padrão que foi observado em várias pesquisas sobre o comportamento financeiro dos aposentados. Funciona mais ou menos assim. Os gastos começam altos, lá no início, depois eles dão uma diminuída no meio da aposentadoria e lá no final voltam a subir, principalmente por causa dos custos com saúde. Se a gente colocar isso num gráfico, a linha dos gastos ao longo do tempo literalmente forma um sorriso. Bem curioso, né? E essa curva se divide, olha só, em três fases bem claras. Primeiro, tem a fase ativa, ali entre os 60 e 75 anos, que é a fase das viagens, dos hobbies, de aproveitar a vida. Depois vem a fase moderada, mais ou menos dos 75 aos 85, quando o ritmo de vida dá uma desacelerada natural e os gastos caem junto. E, por fim, a fase tardia, acima dos 85 anos, quando os custos com saúde e cuidados de longo prazo geralmente aumentam bastante. Então, peraí. Se a realidade dos gastos segue essa curva, a estratégia de retirada de dinheiro também deveria acompanhar, certo? Exato. É justamente aqui que entra uma abordagem muito mais inteligente e conectada com a vida real. E aqui está o pulo do gato: alinhar as retiradas a cada uma dessas fases. Como a gente vê na tabela, na fase ativa, uma taxa um pouco maior, entre 4,5% e 5%, permite aproveitar ao máximo. Depois, na fase moderada, quando os gastos caem, a taxa de retirada também cai, para algo entre 3,5% e 4%. E lá na frente, na fase tardia, ela se ajusta de novo para cobrir os custos de saúde, ficando entre 3,0% e 3,5%. É uma estratégia viva, dinâmica que se adapta ao fluxo da vida. Mas por que isso funciona sem acabar com o dinheiro todo? A lógica é bem simples e elegante, na verdade. As retiradas maiores lá no comecinho são compensadas por um período de retiradas bem menores no meio. Isso cria o que a gente pode chamar de janela de recuperação, um fôlego para os investimentos se recomporem antes da fase final, quando os gastos voltam a subir. E o resultado prático disso é impressionante. Estudos mostram que essa abordagem pode permitir um aumento de 10 a 20% nos gastos totais ao longo de toda a aposentadoria, e o melhor, sem comprometer a segurança financeira. Na prática, isso significa mais qualidade de vida com a mesma segurança. Certo, a teoria parece ótima, mas e na prática? Como é que a gente coloca isso de pé? Vamos dar uma olhada no passo a passo desse planejamento. O planejamento pode ser quebrado em três passos bem claros. Primeiro, detalhar a fase ativa. Fazer uma lista e colocar preço nas experiências desejadas para quando a energia está no auge. Segundo, projetar a fase moderada. Calcular os custos de um estilo de vida mais simples, mais focado na rotina, na família. E terceiro, um passo que é crucial: pesquisar os custos reais de cuidados de saúde para idosos aqui no Brasil. É fundamental se preparar para a fase tardia. E não para por aí. Existem duas peças-chave nesse quebra-cabeça que a gente não pode ignorar de jeito nenhum:
o planejamento do legado e a criação de fundos específicos para a saúde. Por exemplo, se a intenção é deixar um patrimônio para a família ou para alguma causa, é preciso definir um valor mínimo de legado. Esse valor, vamos dizer, R$500 mil, deve ser protegido. Isso significa que toda a estratégia de retirada precisa ser ajustada para garantir que esse montante seja preservado lá no final. Outra abordagem muito prudente é criar um fundo de saúde separado. Pensa nele como uma reserva específica para despesas médicas, investida de forma mais segura em ativos conservadores e que não entra naquelas regras de retirada em fases. E o mais inteligente é que esse fundo pode ser abastecido justamente durante a fase moderada, aquela de gastos menores, já como uma preparação para a fase tardia. No final das contas, a mensagem central é esta: uma aposentadoria bem planejada não é um cruzeiro de velocidade constante. Ela é uma jornada com diferentes velocidades em diferentes trechos do caminho. Entender e planejar para essas variações é o que de fato traz segurança e, claro, qualidade de vida. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final. Não para ser respondido agora, mas para reflexão. Sabendo de tudo isso, como cada um pode começar a desenhar a própria jornada que tem pela frente?